Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Uma ótima segunda-feira para vocês e eu gostaria de dizer para vocês que a ressaca do carnaval veio antes da hora, veio rápido, veio cedo e surpreendeu todo mundo. Não digo isso apenas porque a gente teve notícias aí surpreendentes nos últimos dias, mas também porque realmente houve uma ressaca fenomenal no litoral brasileiro, o mar estava muito violento. Tanto que lá em Ubatuba, em Arraial do Cabo ali, você viu ontem, a gente percebeu aí na mídia imagens assim do mar varrendo ali o litoral, foi um negócio terrível. E tanto assim como no mar, também no cenário político, essa ressaca aí tá vindo antes da hora, porque antes de terminar o carnaval, a gente já viu aí um monte de dados positivos que vem mostrando que o Brasil, graças a Deus, está retomando o seu crescimento, está retomando o caminho certo e mostrando que todo aquele pessimismo, toda aquela ideia, né, de que o negócio, o governo não duraria pouco, né, que daria tudo errado, que as coisas não iam para frente, se mostraram completamente erradas essas previsões, né? E se Deus quiser, esse ano vamos continuar aí o crescimento, continuar a boa performance. Para você ter ideia, né, alguns dados para vocês aqui que eu deixo obviamente documentados aqui na parte de baixo, na descrição do vídeo, na parte de matérias citadas. Por exemplo, a produção de petróleo e gás do país superou 4 milhões de barris por dia pela primeira vez, ou seja, segundo a Associação Nacional de Petróleo, desde que eles medem essa ideia, né, bateu recorde nessa produção. Além disso, né, falando de petróleo, lucro da Petrobras também bateu um recorde histórico aí, assim como o lucro da Caixa Econômica, né? Da Caixa Econômica houve um crescimento de 103% em 2019, atingindo 21 bilhões, tá? Impulsionado aí pela venda de ativos. Além disso, também temos uma matéria aqui da Agência Brasil mostrando que a União, por exemplo, levantou 29,5 bilhões em janeiro com as desestatizações, tá? Esse valor já mostra uma equivalência de quase um quinto da média, um quinto da meta, perdão, para este ano, tá? E além disso também, eu tinha falado da Petrobras, né? A Petrobras lucrou 40 bilhões em 2019, maior valor nominal da história das empresas de capital aberto, de todas as empresas de capital aberto brasileiras, tá? Apenas no quarto trimestre, para vocês terem ideia, o lucro líquido da estatal ficou em 8,153 bilhões, uma alta de 287%. Além disso, também o brasileiro está retomando o seu otimismo, um otimismo que não se mostrava desde 2013, tá? Então aí uma clara evidência aí com dados aqui, fatos que eu estou mostrando para vocês que a galera da oposição aí deve estar curtindo já uma ressaca antes da hora. Lembrando que a palavra ressaca, né, tem origem no espanhol com a ideia de sacar novamente, porque quando o mar está de ressaca, o que acontece? Como aconteceu ali em Ubatuba, né, em várias outras praias, quando o mar está violento, a água vai lá na frente e puxa a areia de volta, né? Ela vai puxando as coisas que estão na areia para dentro do mar, então o mar saca e ressaca, ou seja, ele puxa várias vezes, né? E é isso que está acontecendo também com todas as estratégias de tentar atrapalhar esse avanço do Brasil, né? O negócio está indo e está voltando com um efeito completamente contrário, tá? A gente pode dar alguns exemplos óbvios aí, voltando um pouquinho no tempo, se a gente retornar ao ano de 2018 das eleições, né? Foi uma situação muito inusitada aqui, porque eu não sei se vocês lembram, mas num determinado num fim de semana, foi organizada uma campanha ali do pessoal que era das mulheres contra o Bolsonaro, né? A famosa hashtag Ele Não. E aí a gente viu no dia 1º de outubro, por exemplo, uma matéria do Terra aqui, que obviamente também compartilho aqui embaixo com vocês, dizendo que depois dessa manifestação, a aceitação do Bolsonaro cresceu 6 pontos, ele subiu de 18% para 24%, tá? Que foi uma pesquisa do Ibope Estado e essa união aí. Então, galera, esse é um exemplo do ano passado, né? Do ano retrasado, 2018. Se vocês quiserem pensar, por exemplo, em uma situação mais recente, né?
toda aquela ideia de dizer que a campanha do presidente teve impulsionamento pelo WhatsApp e tal. A gente acabou vendo que foi o pessoal da oposição, na verdade, que fez os impulsionamentos mais robustos, né? E agora tem outro risco aí de ressaca que o pessoal tá lá chiando com aquele comentário lá, aquele desabafo do ministro Heleno, e estão querendo convocá-lo lá no Congresso para ele dar explicações, né? Só que tem um grupo ali dizendo que isso pode dar um efeito reverso, um efeito de ressaca ali, né? Um efeito rebote, porque muitas pessoas já perceberam que dá ibope, né? Você brigar com o Congresso. Então, essa ressaca aí é uma ressaca que a gente vai ver se vai acontecer. Lembrando também, agora recentemente lá nos Estados Unidos, fizeram ali toda uma presepada lá de inventar um impeachment contra o Donald Trump, um impeachment ali sem fundamento, tanto que ele foi absolvido. E antes do impeachment, durante e depois, a popularidade do presidente Donald Trump só cresceu. A oposição nos Estados Unidos meio que praticamente com essa estratégia furada, quase que elegeram já, ou reelegeram, melhor dizendo, o presidente Donald Trump, tá? Então essas ressacas aí chegaram antes do próprio fim do carnaval. Agora, quando eu olho essa situação toda, eu me lembro do trabalho de um economista, de um investidor que é americano-libanês chamado Nassim Taleb, né? O Nassim Taleb escreveu alguns livros muito importantes como Skin in the Game, né? A Pele em Risco, também escreveu ali o Cisne Negro e escreveu também um livro extremamente interessante que é o Antifrágil, tá? O Antifrágil, que é o contrário do que é resistente. O resistente é aquilo que você bate nele, ele não quebra. O antifrágil é quando você bate nele, além dele não quebrar, ele se fortalece. Então é mais ou menos isso que a gente está vendo com essa ressaca aí das estratégias da oposição para tentar desqualificar o governo e os seus ministros ali, como houve aquele roubo das mensagens lá de vários ministros, inclusive o ministro Sérgio Moro, né? A popularidade dele aumentando, isso não atrapalhando a apresentação lá do pacote anticrime. Entre vários outros resultados, a gente pode dizer que é uma ressaca total nessas tentativas, né? Isso a gente poderia falar que é um cenário de antifragilidade, né? Porque cada vez que dá uma paulada, cresce, né? Donald Trump tentaram meter o impeachment, ele cresceu. Bolsonaro, na época lá do ele não, cresceu. E também agora pode ser que essa ideia de convocar o ministro Heleno possa fazê-lo crescer também, né? Lembrando só aqui para ilustrar para vocês que o trabalho do Nassim Taleb, o cisne negro, né? Cisne negro é porque eles acreditavam que não existiam cisnes negros, né? E depois foram ver que existia sim um cisne, encontraram o cisne negro lá na região da Austrália, né? E aí o Nassim Taleb, nesse livro, o Cisne Negro, ele dá o exemplo do Google, né? Que foi uma empresa que surgiu e desbancou várias empresas poderosas da sua época. Mais ou menos o candidato Bolsonaro, né? Que chegou sem tempo de televisão, sem volume ali de investimento na campanha, contando ali com uma estrutura muito simplória e ganhou. A gente pode dizer que essa história recente da política brasileira, dessa eleição desse novo governo, representa quase todos esses aspectos aqui do trabalho do Nassim Taleb, né? O cisne negro, né, algo que veio e surpreendeu todo mundo, o antifrágil, que é aquilo que melhora quando é atacado, e também o skin in the game, né, o pele em risco, porque no dia 6 de setembro de 2018, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista lá em Juiz de Fora falando que estava colocando a pele em risco, né, e no mesmo dia ele sofreu aquela violência lá contra a sua vida ali. Então, pessoal, a ressaca veio antes e é provável que ela vá continuar, tá bom? Vamos continuar acompanhando essa semana que se inicia. Lembrando que no Brasil, né, diz-se que o ano só começa depois do carnaval. Vamos ver como vai começar esse ano, as estratégias e as ressacas, os rebotes que acontecerão durante essa semana, tá bom? Pessoal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ajuda muito o meu trabalho, clica no like para receber as novidades, clica no sininho das notificações. Tudo que eu falei aqui tá lá na descrição do vídeo, não só as matérias que eu citei, mas também a dica dos livros que eu referenciei, que são livros de alto nível para você ler, além de um outro livro que tem tudo a ver com aquele que é pequeno e vence o grande, né? O Bolsonaro vindo sem infraestrutura de campanha e vencendo as mega campanhas. Tem um outro livro do Malcolm Gladwell também, que é muito interessante, que é o Davi e Golias. Ele usa aquela referência da história bíblica para falar de situações, né, que grupos pequenos venceram grupos grandes. Então, são leituras interessantes para a gente entender o que está acontecendo no Brasil
hoje, tá bom? Então é isso, galera. Dia 9 de março eu vou abrir uma nova turma, se Deus assim permitir, do curso Manual da Resistência. E você pode clicar no primeiro link aqui embaixo para se informar sobre o curso. No segundo link você pode se tornar membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, tá? Examine todas as coisas, retém que é bom. Forte abraço, fiquem com Deus e espalhe o conhecimento, porque o conhecimento a gente não pode enterrar, a gente tem que multiplicar, assim como na parábola dos talentos, em que Jesus diz que você tem que multiplicar o talento, tá? Conhecimento, então, é poder e é por isso que a gente examina todas as coisas, retém o que é bom e espalhe esse conhecimento. Um abraço, excelente semana para vocês, fiquem com Deus, valeu!